Qual é mais mortal, duas bombas atômicas ou um reator nuclear? Duas bombas atômicas atingiram o Japão em 1945. A primeira detonou sobre Hiroshima, matando até 140 mil pessoas. A segunda explodiu acima de Nagasaki, resultando na morte de aproximadamente 70 mil homens, mulheres e crianças. Em 1986, o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl derreteu, causando uma explosão e incêndio. Inicialmente, 30 pessoas morreram em Chernobyl. Outras 30 faleceram nas semanas seguintes. Então a resposta para a pergunta original parece óbvia. Por que então Hiroshima e Nagasaki são cidades prósperas, enquanto Chernobyl é pouco mais que um deserto abandonado? Vamos descobrir. Para compreender por que milhões vivem seguramente em cidades bombardeadas atomicamente, enquanto áreas ao redor de um único reator nuclear derretido seguem desabitadas, precisamos explorar a ciência do decaimento radioativo, questionar concepções errôneas e considerar a importância da localização em desastres nucleares. Apesar do sofrimento e perda de vidas nos três eventos, somente um teve consequências ambientais duradouras. As pequenas diferenças entre os eventos de 1945 no Japão e o incidente de 1986 na ex-União Soviética tiveram grande impacto nas perspectivas futuras de cada região. As bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki inauguraram a era atômica por serem as primeiras e únicas armas nucleares a serem usadas em guerra. O desastre de Chernobyl, por outro lado, ocorreu durante as tensões acentuadas da Guerra Fria e não foi o resultado de um ataque, mas de negligência e vários erros evitáveis. Hoje, aproximadamente 1.194.000 pessoas vivem em Hiroshima, 430 mil em Nagasaki e quase zero em Chernobyl. No entanto, cerca de 7.000 pessoas, como cientistas, engenheiros e pessoal de segurança, ainda trabalham na usina desativada. Embora alguns funcionários de Chernobyl morem nos prédios abandonados próximos à usina, eles vivem lá apenas parcialmente devido aos altos níveis de radiação. Isso difere muito das agitadas cidades de Hiroshima e Nagasaki, onde várias gerações de famílias residem. Hiroshima e Nagasaki são cidades vibrantes, enquanto Chernobyl é um aparente deserto radioativo devido a três fatores principais. O primeiro tem a ver com a localização e a altitude. A altura em que as bombas detonaram versus onde o núcleo nuclear derreteu desempenhou um papel importante na quantidade de radiação na área. Em segundo lugar, a quantidade de material fissível em cada situação diferiu muito, especialmente quando se tratava de Chernobyl. Em terceiro, os subprodutos de cada desastre variaram conforme o tempo e a composição da ocorrência. Porém, antes de nos aprofundarmos na física e análise desses eventos, para compreender as diferenças entre Hiroshima, Nagasaki e Chernobyl atualmente, devemos voltar ao passado. A forma como os eventos ocorreram em cada situação vai nos permitir compreender por que é possível visitar duas cidades no Japão que eram apenas escombros fumegantes há menos de 80 anos, mas não se pode permanecer muito tempo na deserta Chernobyl, na Ucrânia. No dia 6 de agosto de 1945, às 2h45, o coronel Paul Tibbets Jr. acelerou o B-29 Super Fortress, o Enola Gay. Os motores rugiram à vida. A aeronave ganhou velocidade enquanto corria pela pista. Tibbets puxou para trás o manche. O avião subiu ao ar. Sua decolagem foi um pouco arriscada devido às modificações feitas na aeronave, permitindo que ela implantasse sua carga especial. Em seguida, mais dois B-29 decolaram do aeródromo dos Estados Unidos na ilha de Tinian. Eles proveriam o aval para o Enola Gay assegurar condições adequadas para lançar a bomba. Seriam usados para filmar a detonação da arma e documentar as consequências imediatas. Ao atingir a altitude de cruzeiro no Enola Gay, o capitão William Parsons iniciou a finalização do Little Boy. Não foi realizado antes da decolagem, pois vários B-29 modificados caíram em voos de teste. Uma grande preocupação era que, se um B-29 caísse com uma bomba totalmente montada a bordo, ela poderia detonar e aniquilar toda a base militar na ilha de Tinian. Isso poderia ter sido uma demonstração do poder destrutivo da bomba atômica, mas não como os Estados Unidos previam. Assim, o dispositivo nuclear no Enola Gay só foi completamente montado quando o B-29 já estava no ar e a uma distância segura. Após um voo de aproximadamente 2.524 quilômetros até Hiroshima, Japão, o coronel Paul Tibbets Jr. entregou os controles do Enola Gay ao bombardeiro Thomas Farraby, que olhou através da lente de mira para a cidade abaixo. Farraby avistou a ponte Aoi, cruzando o rio Ota. Pré-guerra, Hiroshima, a sétima maior cidade do Japão, tinha cerca de 340 mil habitantes.
Era o centro governamental e econômico do sudoeste do país. Após o conflito iniciar, Hiroshima virou um dos principais centros de comando da ilha. Grande parte do exército regional de Chugoku estava lá, junto com depósitos militares e fábricas. A cidade também foi um importante ponto de embarque para soldados e suprimentos japoneses. Apesar do intenso bombardeio dos Estados Unidos na área, as fábricas continuavam a produzir armas e veículos. O coronel Tibbets mandou a tripulação colocar óculos de proteção. Ferby enxugou a testa e encostou o rosto no aparelho de mira pela última vez. Avistou o alvo e soltou a bomba às 8h15. No dia 6 de agosto de 1945, Tibbets manobrou bruscamente o B-29 ao soltar a bomba, buscando segurança antes da explosão atômica. Um segundo antes da bomba atômica detonar sobre Hiroshima, Little Boy desceu para uma altitude de 579,8 metros. O dispositivo do canhão disparou, atingindo a massa crítica quando um projétil de urânio colidiu com o alvo de urânio na bomba. Gerou uma reação em cadeia. Átomos se dividiram, nêutrons foram arrancados de seus núcleos, criando uma quantidade massiva de energia, que culminou em uma explosão atômica diretamente sobre o Hospital Shima, em Hiroshima. Quando a bomba explodiu, a temperatura abaixo da explosão alcançou 12.600 graus Fahrenheit, aproximadamente 7.000 graus Celsius. Tudo nas proximidades foi imediatamente incinerado, incluindo pessoas, veículos e edifícios. A explosão arrasou todas as estruturas no raio, destruindo 2/3 da cidade. Dos 343 mil moradores de Hiroshima, aproximadamente 70 mil foram mortos quase imediatamente. Outros 30 mil faleceram no mesmo ano devido a queimaduras graves e radiação. A bola de fogo da bomba atômica se expandiu para 274 metros acima do marco zero, milissegundos após a detonação. A explosão devastou a cidade, destruindo janelas por dezenas de milhas, e foi sentida até 60 quilômetros de distância. Incêndios se espalharam por Hiroshima, pois tudo inflamável se acendeu com o calor intenso. Tudo dentro de 7 quilômetros do epicentro da explosão foi incinerado no inferno furioso. Isso inclui escolas, igrejas, hospitais e casas. O centro urbano densamente habitado, com 3/5 da população total, sofreu a maior destruição. As ruas de Hiroshima estavam estranhamente silenciosas. Os únicos ruídos eram o crepitar da madeira em chamas e estruturas caindo. Sombras de pessoas vaporizadas foram projetadas nas pedras dos edifícios. Essas sombras nucleares apareceram quando a explosão inicial clareou tudo na área. Corpos humanos, postes de luz e qualquer coisa sólida que bloqueou o brilhante flash de energia e luz protegeram as estruturas que estavam à sua frente. As sombras eram as cores reais de pedra e concreto antes da detonação da bomba atômica. Qualquer coisa desprotegida teve décadas de sujeira queimadas pelo calor intenso da explosão. No Banco Sumitomo, a sombra de um homem segurando uma bengala foi eternamente projetada nos degraus, pois seu corpo foi completamente vaporizado. 3 minutos após a detonação da bomba atômica em Hiroshima, a nuvem em forma de cogumelo alcançou 12.192 metros de altura. Menos de 1% do urânio do Little Boy atingiu fissão, mas o estrago foi inacreditável. A bomba liberou o equivalente a mais de 15 mil toneladas de trinitrotolueno na cidade de Hiroshima. O sargento Bob Caron, artilheiro de cauda do Enola Gay, foi o único tripulante a ver a explosão. Descreveu a detonação do Little Boy em Hiroshima como vislumbre do inferno. O copiloto, capitão Robert Lewis, observou a nuvem em formato de cogumelo ascendendo ao céu. "Meu Deus, o que fizemos?", falou ele. No dia 9 de agosto de 1945, às 3h47 horas, o B-29, vagão carregado com a bomba atômica Fat Man, partiu da ilha Tinian, rumo ao Japão. O Major Charles Sweeney estava no comando. A bomba que o vagão carregava era mais poderosa do que a que foi lançada em Hiroshima. Era alimentada por plutônio, semelhante à bomba detonada durante o teste Trinity no campo de bombardeio de Alamogordo. Sweeney foi bastante cauteloso ao decolar. Diferente da Little Boy, a Fat Man já estava totalmente montada no compartimento de carga. Assim que o avião estava seguro no ar, o comandante Frederick Ashworth armou a bomba. Outros 2 B-29 acompanharam o vagão em sua missão para localizar o alvo. Na decolagem, céus limpos com leve neblina foram observados sobre Kokura, o alvo principal. Sweeney dirigiu o avião ao destino. Às 9h45, Sweeney informou que não avistava nada embaixo. O tempo em Kokura havia piorado. A visibilidade da cidade estava quase nula. Possivelmente foi causado pelo fogo, pelo bombardeio na cidade vizinha de Yohata na noite anterior. Sweeney resolveu retornar para outra passagem.
Na segunda volta, a cidade ainda estava encoberta por névoa e nuvens. Não havia como saber onde estava o alvo e quando soltar a bomba. "Alguém vê algo?" Sweeney gritou em outra passagem, mas todos responderam negativamente. Sweeney checou o medidor de combustível, enquanto circulava acima de Kokura por quase 45 minutos. As nuvens não haviam se dissipado. O tempo estava lentamente escorrendo. Sweeney decidiu desistir do seu objetivo principal e mover para o alvo secundário de Nagasaki. Às 10 horas e 58 minutos, 4 minutos antes do segundo ataque atômico ao Japão, Nagasaki estava encoberta por nuvens. O capitão Kermit Behan, bombardeiro na missão, procurou através do escopo a fábrica de armas Mitsubishi. A estrutura deveria ser o alvo deles em Nagasaki. Antes de Sweeney abandonar a missão, uma clareira nas nuvens surgiu no norte da cidade. Não era o alvo inicial, mas estava suficientemente perto para a bomba destruir a fábrica de armas na explosão. Às 11 horas e 2 minutos, a Fat Man, bomba atômica, foi solta em Nagasaki. O dispositivo nuclear desceu a 502,9 metros. O detonador foi ativado. O núcleo subcrítico de plutônio estava rodeado por milhares de libras de explosivos. Quando acionados, os dispositivos foram organizados de forma que as forças explosivas fossem direcionadas ao núcleo de plutônio. A força da explosão comprimiu o plutônio em um estado supercrítico e uma reação em cadeia nuclear começou. Este tipo de bomba atômica causou uma explosão maior que a Little Boy. Fat Man explodiu com a força de 21 mil toneladas de trinitrotolueno. 40 mil pessoas foram instantaneamente vaporizadas e outras 30 mil morreriam posteriormente de envenenamento por radiação. 40% dos edifícios da cidade foram destruídos. Enquanto a nuvem cogumelo explodia, a onda de choque sacudiu a fuselagem do avião. Sweeney retomou o controle, afastando a aeronave da nuvem de destroços em expansão. Algo a se notar antes de examinarmos brevemente o que aconteceu na usina de Chernobyl é que os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki ocorreram bem acima das cidades e duraram apenas segundos. Os incêndios, a precipitação radioativa e a destruição persistiram por dias, semanas e meses após a detonação das bombas. No entanto, a liberação de energia e radiação das próprias bombas acabou relativamente rápido. O mesmo não se aplica ao desastre de Chernobyl. Em 1977, engenheiros e trabalhadores soviéticos construíram 4 reatores nucleares, reator de água fervente de multicanais, no local que se tornaria a usina nuclear Vladimir Ilyich Lenin, ao sul da fronteira com a Bielorrússia, na Ucrânia, cerca de 104 quilômetros ao norte de Kiev. Depois do desastre, a instalação ficou conhecida apenas como Chernobyl. No ano seguinte, um dos reatores seria ativado e, em 1984, a usina teria 4 reatores ativos, com um quinto em construção. Cada um dos reatores era capaz de produzir cerca de 1.000 megawatts de energia elétrica. No dia 25 de abril de 1986, à 1 hora, os operadores de Chernobyl diminuíram a energia do reator 4 para realizar um teste de segurança. Isso foi feito ao mesmo tempo em que a manutenção de rotina estava sendo realizada. O teste determinaria se as turbinas do reator ainda funcionando poderiam manter as bombas de refrigeração operando com produção de eletricidade suficiente caso houvesse uma perda total de energia na planta. Eles necessitavam dos dados para verificar se o tempo entre uma queda de energia e a ativação dos geradores de emergência causaria um derretimento nuclear ou falha catastrófica. Com o amanhecer, os testes pararam, pois a usina precisaria de mais energia durante o dia, quando os moradores das áreas próximas estavam despertos. Os operadores de Chernobyl foram autorizados a prosseguir com o teste às 23 horas e 10. Porém, como a troca de turno estava próxima e para evitar iniciar o teste e substituir os operadores, o desligamento foi novamente postergado. À meia-noite, o novo turno entrou. Após meia-noite, informaram os trabalhadores que o experimento recomeçaria. A saída do reator 4 foi diminuída para 720 megawatts. O reator não foi concebido para funcionar abaixo de 700 megawatts por muito tempo, porém, possivelmente por falha de supervisão e treinamento, os operadores noturnos de Chernobyl ignoravam tal precaução. Às 12 horas e 28 minutos do dia 26 de abril, o reator atingiu 500 megawatts. O sistema de controle local mudou para a regulação automática quando a produção de energia ficou perigosamente baixa. Para solucionar a situação, os operadores removeram rapidamente muitas barras de controle do reator, violando as diretrizes de segurança da usina de energia. Essa decisão não teve o efeito desejado. O acúmulo de xenônio no núcleo reduziu ainda mais os níveis de energia. Por erro humano ou falha no sistema,
a produção do reator reduziu para 30 megawatts. A 1 hora, a equipe aumentou a produção de energia do reator 4 para 200 megawatts. Embora abaixo dos níveis prescritos, o núcleo parecia estabilizado por enquanto. O engenheiro-chefe adjunto e supervisor interino em Chernobyl, Anatoly Stepanovich Dyatlov, decidiu retomar o teste. Em preparação para o futuro, ele ordenou o desligamento do sistema automático de emergência e do sistema de regulação de energia. O fluxo de água ao núcleo aumentou e bombas de resfriamento extras foram ligadas. Isso diminuiu o calor no sistema e levou a uma baixa reatividade, necessitando a remoção de mais barras de controle para que o reator pudesse continuar funcionando a 7% de potência pelos próximos minutos. A 1 hora, 23 minutos e 4 segundos, o reator 4 iniciou seu funcionamento como planejado. Porém, a 1 hora, 23 minutos e 40 segundos da madrugada, a pressão no núcleo começou a subir. Várias luzes de aviso iniciaram a piscar. Um operador iniciou um desligamento emergencial, mas várias barras de controle emperraram ao entrar no núcleo. Uma reação descontrolada iniciou no reator. A 1 hora e 23 minutos e 58 segundos da manhã, em 26 de abril de 1986, a reação em cadeia atingiu níveis críticos e houve uma explosão no reator número 4. Isso foi imediatamente seguido por uma segunda explosão que soprou a tampa de 1.000 toneladas do reator e lançou uma bola de fogo radioativa no céu, iluminando brevemente a área ao redor como se fosse o meio do dia. A explosão no reator 4 causou grande interrupção na produção energética. A energia oscilou na planta. A explosão ejetou centenas de toneladas de poeira irradiada no ar, enquanto pedaços de grafite radioativo eram lançados pela paisagem circundante. A radiação começou a jorrar do reator exposto, como fumaça subindo de um vulcão. Ao menos 28 pessoas morreram na explosão inicial, e cerca de 100 das 600 presentes na usina naquela noite ficaram gravemente feridas. 134, incluindo as que fizeram o teste com erro, receberam de 0,8 a 16 graus de radiação, ou cerca de 80 a 1.600 rads. Todos desenvolveram sintomas de envenenamento por radiação logo após o acidente devido à alta dose. 28 morreram 3 meses após a explosão do reator. Engenheiros nucleares e cientistas de toda a União Soviética, que foram consultados sobre o desastre de Chernobyl, alertaram a liderança de que, enquanto o núcleo estivesse exposto e o fogo dentro dele continuasse a queimar, mais e mais material radioativo seria lançado no ar e varrido pela região. No dia 27 de abril, às 10 horas, os soviéticos iniciaram voos com helicópteros de transporte carregando areia, boro, chumbo e dolomita sobre o núcleo exposto do reator 4. Essas substâncias foram jogadas no buraco para suprimir o fogo e conter parte da radiação. As partículas radioativas foram expelidas do reator por mais de 24 horas. Em 29 de abril, satélites americanos confirmaram os danos sofridos. A usina de Chernobyl estava pior do que os soviéticos demonstravam. O reator 4 estava totalmente exposto, com aproximadamente 30% das 190 toneladas de urânio da usina ejetadas na atmosfera. Se os soviéticos não controlassem rapidamente o incêndio do reator e o vazamento de radiação, as nações vizinhas poderiam enfrentar uma crise radioativa. Em 4 de maio, uma nova equipe de contenção começou a trabalhar em Chernobyl e começou a bombear nitrogênio líquido sob o reator para resfriá-lo. Um total de 800.000 pessoas, referidas como liquidadores, esteve envolvido no árduo trabalho de contenção e limpeza ao redor da usina. Eles tinham que eliminar todo o detrito lançado da estrutura após as primeiras explosões danificarem a instalação. Todas as vilas próximas à usina foram demolidas e os animais na zona de exclusão abatidos. Todo entulho ou resíduo radioativo foi enterrado profundamente, incluindo na camada superficial do solo. Portanto, em 6 de maio, as emissões radioativas do reator 4 reduziram drasticamente. Isso provavelmente ocorreu porque o fogo no núcleo finalmente se extinguiu. Isso significava que as emissões radioativas do núcleo exposto foram liberadas por 10 dias. Vamos nos aprofundar nas principais diferenças entre esses eventos, explicando por que Hiroshima e Nagasaki estão prosperando enquanto Chernobyl ainda é inabitável. 1. Altura e localização. As bombas de Hiroshima e Nagasaki explodiram acima do nível do solo. O reator falho em Chernobyl, por outro lado, obviamente não estava flutuando no ar quando derreteu. Essa diferença fundamental de altitude ajuda a explicar por que os locais no Japão são tão diferentes dos de Chernobyl. As bombas atômicas detonadas em Hiroshima e Nagasaki explodiram em alturas específicas para aumentar o rendimento e a potência.
Ainda que os cientistas militares dos Estados Unidos conhecessem os efeitos prolongados da radiação de uma explosão nuclear, provavelmente teriam decidido detonar as bombas acima das cidades. O motivo para isso é que os Estados Unidos não estavam tentando transformar Hiroshima e Nagasaki em terras devastadas pela radiação, mas estavam tentando causar o máximo de dano imediato possível para chocar a liderança japonesa a se render. As bombas nunca foram destinadas a ser precisas ou exatas, mas sim para dizimar o inimigo com uma única explosão. Curiosamente, a explosão em Chernobyl foi muito menor do que as das bombas lançadas no Japão. A explosão em Chernobyl teria equivalido a cerca de 225 toneladas de trinitrotolueno. Little Boy explodiu com cerca de 15 mil toneladas de poder trinitrotolueno e Fat Man com 21 mil toneladas. Apesar da explosão em Chernobyl ter sido uma fração do tamanho das bombas atômicas, liberou quase 400 vezes mais material radioativo na atmosfera e espalhou grandes pedaços de detritos radioativos pela paisagem. Há 4 tipos de explosões nucleares, cada uma em uma altura diferente do solo. O primeiro é uma explosão de alta altitude, ocorrendo quando uma explosão nuclear sucede a 31 mil metros acima do solo. Neste caso, o fallout é menor comparado a outras explosões nucleares, pois não há detritos para as partículas radioativas se anexarem. As explosões de alta altitude geram grandes pulsos eletromagnéticos que podem inutilizar eletrônicos no solo ou satélites em órbita terrestre baixa. No entanto, vale mencionar que todos os tipos de explosões nucleares têm esse efeito. A segunda categoria de explosão nuclear é a aérea. Foi isso que as bombas atômicas lançadas no Japão eram. Normalmente, essas explosões ocorrem bem abaixo de 31 mil metros, mas ainda acima de 305 metros do chão. Por exemplo, Little Boy em Hiroshima detonou a uma altitude de 579 metros. Fat Man explodiu a cerca de 503 metros. Isso resulta na explosão inicial acelerando em direção ao solo, fazendo com que a energia da explosão seja refletida e dispersa para fora ao longo da paisagem. Essa energia se dispersa como quando uma tigela de vidro cai em uma superfície dura e os cacos se espalham do local do impacto. Porém, uma explosão nuclear refletida gera ventos superaquecidos e potentes que destroem tudo ao redor. Uma explosão aérea gera detritos atmosféricos, mas não tanto quanto outros tipos de explosões nucleares. Isso indica que os efeitos de uma explosão aérea não são tão duradouros ou perigosos quanto o que abordaremos a seguir. O terceiro tipo de explosão nuclear é a de superfície. Aqui ocorre uma explosão nuclear ao nível do solo. Para ser justo, Chernobyl não foi uma explosão nuclear, mas uma explosão decorrente de uma reação em cadeia descontrolada no núcleo de uma usina. Então, não houve nuvem de cogumelo ou onda de choque devastadora. No entanto, uma enorme quantidade de material radioativo foi lançada no ar e se espalhou pela região. Isso é característico de explosões de superfície, que diferem das de alta altitude ou aéreas, pois ocorrem próximo ao solo. Nesse cenário, sujeira, poeira e outras partículas podem ser lançadas ao céu e retornar à Terra a grandes distâncias. A ocorrência do desastre de Chernobyl ao nível do solo, em vez de a milhares de pés de altura, é um dos motivos principais para a área ao redor ter permanecido irradiada por muito tempo. A explosão nuclear subsuperficial ocorre abaixo do solo. Essa explosão, dependendo da profundidade, pode gerar grandes quantidades de detritos radioativos ao romper a superfície. Porém, temos escassos dados sobre os efeitos de uma explosão subsuperficial, dado que esse tipo de detonação nuclear é raro. Alguns cientistas estimam que cerca de 90% da radiação gerada pelas bombas atômicas lançadas no Japão foi puxada para a atmosfera e nunca chegou ao solo. Infelizmente, como o desastre de Chernobyl ocorreu ao nível do solo, muito mais da radiação gerada pelo núcleo exposto acabou se depositando na área ao redor da usina. No entanto, uma grande quantidade também acabou na atmosfera e flutuou sobre a Europa, que foi como a Suécia e eventualmente o resto do mundo descobriram sobre o incidente na usina da União Soviética em primeiro lugar. Razão 2. Quantidade e tempo. Armas nucleares e reatores nucleares são duas coisas muito diferentes. Uma bomba atômica visa liberar a maior quantidade de energia em um curto tempo. Isso é feito dividindo átomos, liberando quase instantaneamente uma abundância de energia. Little Boy usou urânio-235 para gerar uma explosão nuclear, enquanto Fat Man continha plutônio-239. Chernobyl utilizou urânio-235 de forma diferente. Na bomba atômica Little Boy, é necessário um pequeno volume de urânio para gerar uma explosão nuclear.
907 gramas, ou 1 kg de U-235, podem liberar a energia equivalente a cerca de 17 quilotoneladas de trinitrotolueno. Little Boy continha 63,9 kg, ou 64 kg de urânio, 80% do qual era U-235. No entanto, menos de 0,001 kg do urânio foi convertido diretamente em energia. O restante foi particionado e varrido pelos ventos da atmosfera, ou caiu no chão. Ao examinar o material fissível usado em Chernobyl, uma diferença gritante se torna logo evidente. Um reator de 1.000 megawatts, como o da usina de Chernobyl, requer cerca de 22.680 kg de urânio, enriquecido por ano, e produz 24.548 kg de resíduos. No momento do derretimento, estimava-se que o reator 4 continha pouco mais de 1.818 kg de urânio em seu núcleo. Ao comparar as 63,9 kg de urânio-235 contidas no Little Boy, com as 1.818 kg da mesma substância no reator de Chernobyl, fica claro por que muito mais radiação foi liberada no desastre da usina. Outra diferença-chave é o tempo de radiação liberada pelo urânio. Toda a explosão atômica consumiu urânio e plutônio quase instantaneamente. Contudo, após o derretimento do núcleo do reator em Chernobyl, as barras de combustível com U-235 emitiram radiação por 10 dias. A quantidade de material radioativo no núcleo e a duração da emissão de radiação são fatores principais para Chernobyl ainda ser radioativo e sem grandes populações humanas atualmente. Hiroshima e Nagasaki, por outro lado, enfrentaram uma explosão atômica massiva que liberou grande energia rapidamente. Causou danos massivos imediatos, minimizando o impacto a longo prazo nessas regiões. Razão 3. Agora necessitamos entender a ciência da radiação e a meia-vida para compreender completamente as diferenças entre Hiroshima e Nagasaki versus Chernobyl. Ao falar sobre radioatividade, meia-vida se refere ao tempo que leva para uma substância decair para metade de sua quantidade inicial. Por exemplo, se você tivesse 1 kg de plutônio-239, a meia-vida seria quanto tempo levaria para a amostra decair para urânio-235, uma substância muito mais estável. A resposta para este elemento é 24.000 anos. A quantidade inicial do material radioativo é arbitrária, pois a meia-vida é específica para a substância, não para a quantidade. Como regra geral, quanto menor a meia-vida de uma substância radioativa, mais perigosa ela é. Logo, o plutônio-239, apesar de emitir radiação, não causa doenças graves, exceto se grandes quantidades forem ingeridas ou pequenas partículas atinjam os pulmões. No entanto, uma substância como o iodo-131 tem uma meia-vida de apenas 8 dias, o que significa que decai rapidamente e libera uma quantidade tremenda de radiação ao fazê-lo. Outro elemento altamente radioativo é o césio-137, que tem uma meia-vida de 30 anos. No entanto, muitos especialistas concordam que é seguro estar em áreas afetadas pelo césio-137 aproximadamente 300 anos após a exposição. Como todos esses elementos e números se relacionam com Chernobyl e as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki? Em Chernobyl, os materiais radioativos que foram liberados do reator destruído eram principalmente iodo-131, césio-134 e césio-137. Foi determinado que o iodo-131, em particular, era extremamente letal. Poderia entrar no corpo humano respirando ar contaminado, consumindo vegetais folhosos ou ingerindo produtos lácteos. Se ingerido assim, o iodo acumularia na tireoide. Isso era um risco grande para bebês e crianças que consumiam muito leite e laticínios. O estudo do Comitê Científico das Nações Unidas sobre os efeitos da radiação atômica concluiu que o desastre de Chernobyl causou câncer de tireoide em mais de 6.000 crianças e adolescentes. Apesar de alguns contestarem, é inegável que as crianças pequenas são mais vulneráveis à radiação devido à sua dieta e fisiologia. Hiroshima e Nagasaki também enfrentaram esses elementos radioativos mortais. A diferença é que havia muito menos material nas bombas atômicas que poderia ser convertido nesses elementos mais radioativos do que no núcleo do reator de Chernobyl. Little Boy e Fat Man liberaram sua energia em segundos. Algumas partículas radioativas caíram na Terra ou se prenderam a poeira e detritos, mas muitas outras se dispersaram e permaneceram na atmosfera ou caíram no oceano. O urânio-235 e o plutônio-239, após a explosão, com meias-vidas de 700 milhões e 24 mil anos, respectivamente, emitem níveis baixos de radiação. Na realidade,
Hiroshima e Nagasaki possuem hoje os mesmos níveis de radiação que locais do planeta nunca afetados por desastres nucleares. Vamos resumir o que acabamos de discutir. Não afirmamos que os impactos das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki não se equivalem ao ocorrido em Chernobyl. Na verdade, o argumento oposto poderia ser facilmente feito. Mais de 200 mil pessoas faleceram devido às bombas atômicas no Japão em 1945, comparativamente às 60 vítimas de Chernobyl. Perder qualquer número de vidas é trágico. No entanto, ao comparar números brutos, não há outro incidente nuclear na história que se compare à morte e destruição em Hiroshima e Nagasaki, causadas pelas bombas atômicas dos Estados Unidos. Havia, e ainda há, efeitos duradouros das bombas atômicas no Japão, mas devido à falta de compreensão de como a exposição à radiação poderia afetar o corpo humano na época, a reconstrução das cidades começou quase imediatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial. A ausência de temor da radiação e seus efeitos possibilitou o rápido crescimento das cidades, algo que talvez não ocorreria com o conhecimento atual. Em Chernobyl, partes da zona de exclusão são habitáveis, principalmente nos arredores, mas o temor de proximidade da usina nuclear persiste na mente dos ucranianos e de pessoas ao redor do mundo. Chernobyl permanece uma paisagem desolada, desprovida de assentamentos humanos, devido à quantidade de material radioativo presente no núcleo exposto e ao tempo que o reator continuou a emitir radiação. No entanto, também é por causa do medo que resultou em um derretimento nuclear durante a Guerra Fria. É por isso que Hiroshima e Nagasaki não se assemelham a Chernobyl hoje. Veja agora, e se os Estados Unidos lançassem uma bomba nuclear minuto a minuto? Ou veja os alvos nucleares russos,